Fala caras, Pio aqui e hoje nós começamos o módulo 2 fortalecendo a sua confiança no mercado. E essa, cara, é a aula 4 do treinamento Controle Emocional Objetivo. A aula se chama Como Vencer o Medo de Abrir uma Operação. Nessa aula, cara, nós vamos resolver um problema que trava muita gente, que é o medo de clicar e abrir uma operação. Mas logo de cara eu já te digo, o medo de operar não vem do mercado. Vem da sua falta de preparo. Cara, o medo de clicar, ele nasce da incerteza. Poxa, você não tem certeza se a operação vai dar certo ou errado. Isso é óbvio, né? Isso é lógico. Mas o problema é que quando você não faz os seus backtests manuais, você não confia na sua própria estratégia. Os backtests manuais te dão clareza. Quando você faz centenas de backtests manuais, você para de operar no achismo e você começa a entender que o mercado tem ciclos bons e ciclos ruins. Então, cara, os backtests manuais criam uma memória operacional. Imagina um piloto de avião, cara. A gente sabe que ele faz várias simulações de voo antes de fato pilotar um avião de verdade, certo? Da mesma forma, o trader precisa de simulação antes de operar em conta real. Então, cara, se você chega aqui no gráfico e você faz centenas de backtests, poxa, cara, a sua mente já sabe como que essa estratégia vai se comportar no mercado, entendeu? É por conta disso que na última aula eu também disse que você deveria fazer pelo menos 6 meses de backtest da sua estratégia. Porque, cara, muitas pessoas fazem poucos testes e acham que já estão prontos para operar. Mas, poxa, você fazer 10 operações ou 20 operações no replay de mercado não prova nada. Você precisa colocar a sua estratégia no gráfico e ir voltando aqui, olha, voltando, fazendo os backtests para você ver a sua estratégia funcionar em diferentes cenários, em diferentes ciclos de mercado. Então, cara, o que eu estou querendo dizer nessa aula 4 é o seguinte: por que você tem medo de clicar? O medo vem da incerteza, você não tem confiança na sua estratégia. Você precisa ver, cara, sua estratégia funcionando em diferentes cenários. Então, se você pega a sua estratégia e faz 6 meses de backtest manuais, você vai conseguir enxergar a realidade do mercado. Você vai ver, sim, períodos de perdas, beleza? Períodos onde você vai ter 3 dias de stops consecutivos. Enfim, cara, isso vai acontecer mesmo. Em qualquer estratégia do mundo, isso vai acontecer. E você também vai ver períodos, obviamente, de ganhos. Ciclos bons. Isso quando você faz pelo menos 6 meses de backtest, entendeu? E fazendo esses pelo menos 6 meses de backtest, quando ocorrerem períodos de perdas, você vai entender que isso é normal. E não vai se desesperar, porque você vai estar esperando por esse período aqui, olha, pelo período de ganhos, o ciclo de ganhos, onde você provavelmente vai recuperar tudo aquilo que você perdeu e vai passar a ter lucro. Então, cara, quando você vê sua estratégia ganhar e perder centenas de vezes nos backtests, você não vai mais sentir medo de operar, porque você já sabe o que esperar da sua estratégia. Porque, poxa, você fez 6 meses de backtest, cara. Então você já sabe que vão ter ciclos de perdas e que vão ter ciclos de ganhos, entendeu? Dessa forma, sabendo o que esperar, cara, você passa a confiar no seu operacional e simplesmente você executa o passo a passo da sua estratégia. Mas agora, cara, eu vou te propor um exercício prático. Primeiro, escolha uma estratégia objetiva. Como eu disse anteriormente, você pode vir aqui no meu canal e você pode escolher alguma estratégia ou em algum treinamento meu também, né? Se você for escolher alguma estratégia do meu canal, eu aconselho que você escolha uma estratégia mais recente, porque as estratégias mais antigas você vai precisar atualizar, ok? Você também pode clicar em playlists aqui, olha, aqui nessa playlist, estratégias, coloração, algoritmo Pio Trader. Você pode escolher alguma dessas estratégias aqui da regra de coloração algoritmo Pio Trader e em seguida comece fazendo 100 operações de backtest manuais nessa estratégia e anota todos os resultados. Ou seja, cara, você escolheu uma estratégia para você estar fazendo backtest. E aí você chega aqui no gráfico, os sinais que você observar que foram de ganho, você coloca uma seta verde. Coloca outra seta verde, todos os sinais de ganho que você observar, você coloca a seta verde. Agora, se você tiver algum stop, por exemplo, você vai e coloca uma seta vermelha. E você faz isso nos últimos 100 sinais e veja qual será o resultado. Isso, cara, vai trabalhando a sua confiança
na estratégia, entendeu? Após você fazer, né, os backtests manuais dessa maneira aqui, olha, colocando seta verde para todos os ganhos e colocando seta vermelha para todos os stops, você vai colocar o gráfico limpo, olha, coloca o gráfico limpo, tira o zoom aqui do gráfico e você vai, cara, somar todos os seus stops e todas as suas perdas, ok? Você pode anotar isso em uma planilha ou em um simples bloco de nota. E você vai anotar o seguinte: ganhos, você vai então colocar quantas setas verdes você teve, né, nos seus backtests. Vamos supor que você teve 85 setas verdes, por exemplo. E depois você vem aqui nas perdas e você coloca todas as setas vermelhas que você teve. Digamos que você teve 15 setas vermelhas, beleza? Então você coloca aqui, são 15 perdas. Em seguida, você deverá anotar a maior sequência de ganhos que você teve. Digamos que a maior sequência de ganhos que você teve foram 7 ganhos consecutivos. Maior sequência de perdas, sei lá, digamos que a maior sequência, né, de perdas que você teve foram de 3 dias consecutivos. Essa estatística, cara, é importante porque quando você começar a ter stops consecutivos, você não vai se assustar, entendeu? E também anote o nível de acerto. Para você calcular o nível de acerto de uma forma bem simples, cara, é o seguinte: você coloca aqui, olha, o número de perdas, que no caso do nosso exemplo são 15 perdas, né? E coloca o número de ganhos. Em seguida, você soma aqui, olha, 15 mais 85, ou seja, você soma as perdas com os ganhos, vai ser 100, ok? E você multiplica por 100 o número de ganhos que você teve. Então, 85 vezes 100. Em seguida, você divide esse resultado por 100, que é o resultado que nós tivemos de 85 ganhos mais 15 perdas. O resultado foi de 100, conforme eu mostrei a vocês. Então, você divide esse resultado por 100. Então, essa estratégia teria, né, hipoteticamente, 85% de acerto. Ao você fazer isso, cara, você para e analisa esses dados aqui. E aí você vê se essa estratégia vale ou não a pena para você. Se você fizer esse exercício que eu estou propondo para você, cara, você vai ver que o seu medo vai diminuir a cada operação feita, beleza? E lembre-se sempre disso, cara, a confiança não vem do pensamento positivo, vem da repetição, até que operar se torne algo natural. Então, cara, resumo rápido da aula de hoje. O medo de operar vem da incerteza, beleza? O medo de clicar. Esse medo vem da incerteza. O backtest manual resolve isso, cara, porque ele te dá clareza da sua estratégia. Ele vai te mostrar os ciclos de perdas, os ciclos de ganhos. Se você não fizer pelo menos 6 meses de backtest da sua estratégia, cara, você ainda não conhece a sua estratégia de verdade, beleza? Então esse foi um resumo rápido da aula de hoje. Foi uma aula rápida, porém muito eficiente se você aplicar isso que eu mostrei. Hoje nós não falamos apenas sobre o problema. Eu mostrei para vocês também as possíveis soluções, certo? A próxima aula será como não ficar preso na tela sofrendo com uma operação. Sabe, cara, quando a gente abre uma operação, já fica ali sofrendo, roendo as unhas, pensando em zerar logo a operação? Então, cara, nessa aula 5 nós vamos falar sobre isso, vamos falar como resolver isso, ok? Então eu te vejo na próxima aula, cara. Um abraço.